Graça e paz, meus irmãos, um bom dia a todos e que Deus os abençoe grandemente, amém? Estaremos na leitura e exposição do livro de Jeremias, capítulos 29, 30, 31 e finalizando no capítulo 32. Capítulo 29, a partir do verso 1, vimos aqui uma carta e vimos também que esse documento foi levado de Jerusalém para os judeus na Babilônia. Isto pode implicar que alguns dos anciãos foram executados na revolta de 594 a.C., mencionada lá em Jeremias, capítulo 29, entre os versos 21 e 23. No versos 2, esse parêntese na passagem fornece um pano de fundo para o texto de 2 Reis, capítulo 24, versos 12 a 16, com relação à deportação de Jeconias, a família real e os principais artesãos de Judá para a Babilônia, em 597 a.C. Esta estratégia de retirar os líderes e deixar a população camponesa para pagar impostos ao reino dominante foi copiada dos assírios e destinava-se a reduzir a probabilidade de rebeliões. Versos 5 e 6, Jeremias havia proclamado um período de 70 anos de exílio na Babilônia, porquanto aconselhou o povo a se estabelecer e dar sequência às atividades diárias normais. Os termos edificai e plantai são significativos, porque cumprem desígnios específicos do chamado de Jeremias. O exílio não significava necessariamente aprisionamento ou escravidão, mas a retirada do povo e seu estabelecimento em terras desconhecidas. Se o povo fosse fiel durante o cativeiro, Deus faria com que prosperassem, tendo filhos e colheitas abundantes. Nos versos 8 e 9, Jeremias transmitia uma advertência contra aqueles que desejavam seguir o conselho dos profetas, adivinhos e sonhos. Uma advertência semelhante foi transferida às nações ao redor de Judá, como vimos em Jeremias, no comecinho aqui, entre os versos 9 e 10, e para Judá em Jeremias, capítulo 27, versos 14 a 17. Nos versos 10, o conceito dos 70 anos de cativeiro na Babilônia é mencionado novamente com base em Jeremias, capítulo 25. O número 70 simboliza fechamento, totalidade e o cumprimento dos planos soberanos de Deus para a sua criação e dos seres humanos. O cumprimento dos anos de domínio babilônico também marcaria o final do exílio de Judá. Capítulo 29, entre os versos 24 a 28, Jeremias se pronunciou a Semaias, o Neelamita, com respeito à correspondência dele com Sofonias, filho de Maaseias, e os sacerdotes de Jerusalém. Semaias havia desafiado a aparente benevolência de Sofonias em lidar com as profecias de Jeremias a respeito do futuro imediato dos exilados. Finalizando o capítulo 29, entre os versos 29 e 30, quando Sofonias recebeu a carta de Semaias, leu-a a Jeremias, que então recebeu uma palavra de julgamento da parte de Deus contra Semaias e sua família. Capítulo 30, a partir do versos 3, a posse da terra, assim como ocorreu originalmente sob a liderança de Josué, seria responsabilidade do remanescente fiel que vivesse de acordo com as estipulações da aliança. Dos versos 7 e 9, o incomparável dia do Senhor
era um período proposital de terror e desespero para Israel e Judá, do qual o Senhor iria salvá-los. Jeremias, então, expressou a esperança de ser libertado do cativeiro do jugo da Babilônia no tempo oportuno de Deus, e não o segundo o tempo dos homens. Então, Israel não mais serviria a estrangeiros em terras estranhas, e nem mesmo em seu próprio território. Em vez disso, o povo de Deus iria servir ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei. O Senhor iria levantar um rei messiânico da linhagem de Davi para governar a nação. Dos versos 16 a 17, a restauração e a cura de Israel ocorreram de duas maneiras: a retribuição contra os inimigos e a cura de suas feridas. 4 termos são apresentados para designar a justiça de Deus em retribuição. Os que devoram serão devorados, adversários serão e irão para o cativeiro. Os que roubam serão roubados, os que despojam serão vítimas de despojo. A cura veio como promessa diante do arrependimento do povo, a mudança de sua situação incurável. Toda a comunidade, com seus filhos e sua congregação, seriam reunida para levar adiante seu propósito como povo escolhido de Deus. Qualquer opressor que violasse a ordem social seria punido. Versos 20 e 21. Os líderes de Israel não seriam mais designados por intermédio de reis estrangeiros, e os governantes estrangeiros não iriam mais dominar as terras de Israel. Capítulo 31, a partir do versos 1. Juntamente com a restauração da nação de volta à terra, ocorreria o cumprimento da aliança entre Deus e seu povo, todas as gerações de Israel. Originalmente, Samaria era o nome da capital do reino do norte de Israel. A cidade havia sido construída pelo rei Onri no início do 9º século a.C. Supostamente, irmãos, para estabelecer seu reinado após um período de guerra civil em Israel. Antigos reis israelitas haviam governado a partir de Tirza. Mais tarde, o nome Samaria passou a significar o próprio reino do norte. Dos versos 7 a 14, vemos que o trecho enfoca o retorno jubiloso de Israel das muitas terras para as quais foi exilado. Os elementos poéticos geralmente constituem uma reversão da situação vigente no período inicial do ministério de Jeremias. Há várias expressões que denotam louvor, regozijo e felicidade. O chefe das nações seria Jacó, que significa Israel. Em Jeremias capítulo 15, o remanescente é descrito como uma nação que não foi totalmente derrotada. Aqui, a comunidade restaurada celebra. O tema do gozo na restauração continua com júbilo por meio de dança. Na cultura hebraica, a dança é muito diferente do conceito ocidental contemporâneo. A dança é o movimento do corpo em reação à música, e a música expressada de modo visual. Dançar jubilosamente perante o Senhor era considerado uma reação natural e espontânea do povo de Deus na cultura do Israel antigo. O tema do gozo é resumido na intenção de Deus de conceder fartura aos sacerdotes e ao povo. Jeremias transmitiu esperança e consolo aos seus conterrâneos diante da pobreza e opressão do exílio e do cativeiro.
Dos versos 15 a 22, do capítulo 31, a alegria se transforma em lamento entre os exilados de Efraim por causa da punição vinda do Senhor. O oráculo é destinado claramente ao reino do norte de Israel, com referências a Raquel, Ramá e Efraim. A passagem tem a seguinte estrutura: o lamento de Raquel, o chamado de Deus para o término da lamentação, o arrependimento de Efraim e a compaixão de Deus por Efraim. Nos versos 34, não ensinará alguém mais, ou seja, nunca mais os sacerdotes ou profetas teriam de mostrar ao povo como conhecer o Senhor, desde o mais jovem até o mais velho, dos camponeses aos reis e príncipes, todos conheceriam o Senhor. O conhecimento de Deus é um tema fundamental em Jeremias, bem como nos outros profetas. Esse conhecimento é um relacionamento íntimo com Deus, evidenciado pela fé, obediência e devoção. Deus, irmãos, irá perdoar e não mais se lembrará dos pecados e da maldade do povo que o busca em arrependimento e em fé. Jesus, o Messias, cumpriu a promessa da nova aliança por meio de sua obra na cruz do Calvário. Capítulo 31, entre os versos 38 e 40. Eis que dias vêm. Essa expressão, irmãos, introduz uma nova era na história do tratado de Deus com o seu povo. É feita uma medição na Nova Jerusalém, uma cidade reedificada inteiramente para o Senhor. Capítulo 32, entre os versos de 1 e 2. Esse versículo faz uma relação entre as cronologias de Israel e da Babilônia. O ano 18º de Nabucodonosor foi 588 a.C., no início do cerco a Jerusalém. Esse cerco fez com que Zedequias se voltasse contra o domínio babilônico. Então, Jerusalém foi cercada a partir do sul e do norte, impedindo que suprimentos chegassem até a cidade. Dos versos 3 e 5, Jeremias foi aprisionado por declarar que Jerusalém iria cair diante dos caldeus e Zedequias seria levado cativo. O confronto frente a frente com Nabucodonosor faria com que Zedequias perdesse os olhos. Nos versos 6 a 8, o Senhor instruiu Jeremias a comprar um campo em sua cidade natal de Anatote, cerca de 5 quilômetros ao norte de Jerusalém. Quando um primo de Jeremias, Ananel, veio visitá-lo, direito de resgate, de acordo com Levítico, capítulo 25, uma pessoa tinha direito de recuperar propriedades quando um parente tivesse necessidade de vender terras por causa de dívidas ou falência. Jeremias, então, se deu conta de que o fim da cidade se aproximava. Seu ato de comprar uma propriedade foi uma demonstração notável de fé de que o povo de Judá um dia retornaria para suas terras. Versos 20 e 21, a grande demonstração histórica do amor de Deus foi o êxodo de Israel do Egito. Isso foi realizado com sinais e com maravilhas, pelos quais o nome do Senhor ficou conhecido entre as nações, tais como Moabe, e entre os povos, tal como o de Jericó. Mão forte e braço estendido são expressões que estão presentes na declaração de Israel com relação ao êxodo. O acréscimo de grande espanto indica os atos poderosos realizados contra os egípcios. Verso 28 a 31,
O Senhor assegura Jeremias de suas intenções de castigar Judá e Jerusalém com fogo e destruição, porque haviam adorado outros deuses. A condenação da adoração a deuses estrangeiros é um dos temas principais do livro de Jeremias, com a expressão outros deuses aparecendo várias vezes, juntamente com outras referências a divindades específicas, tais como Baal, Quemos e Merodach. Dos capítulo 32, versos 39, um mesmo coração, um mesmo caminho. Pelo fato de Deus ter escrito um novo concerto no coração do povo, ninguém adoraria outras divindades nem buscaria o auxílio de nações estrangeiras. A palavra caminho geralmente é utilizada por Jeremias para descrever o caráter de uma pessoa, quer seja mau ou bom, para que me temam. Temer a Deus significa submeter-se à sua soberania e seguir seus caminhos. Versos 40 do capítulo 32. A expressão concerto eterno também está presente em Isaías, capítulo 55, Ezequiel, capítulo 16. Em Ezequiel, há um paralelo com um concerto de paz que Deus iria estabelecer com o seu povo. Esse concerto seria eterno e diferente do concerto do Sinai, que havia sido violado e ignorado por tanto tempo. Meu temor no seu coração. Esse fraseado é semelhante em significado e propósito ao do novo concerto de Jeremias, capítulos 31, versos 31 ao 34. Versos 41, vemos aqui o verbo plantarei. E esse verbo, irmãos, retirado do chamado de Jeremias, descreve Deus estabelecendo seu povo de volta na terra e restaurando a paz e prosperidade. Meu coração, minha alma. Essas expressões descrevem a devoção total de Deus para com os seus filhos dedicados. E finalizando o capítulo 32, dos versos 42 a 44, Deus mudaria a maneira de lidar com o seu povo após esse ter sido punido pelos babilônios. A garantia final é dada a Jeremias, que havia comprado um campo em um período desastroso. Propriedades seriam compradas e vendidas novamente por toda a terra quando os cativos retornassem para casa. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Jeremias, capítulos 29, 30, 31 e finalizando no capítulo 32. Amém? Desejo aos amados irmãos uma excelente leitura e meditação nas Sagradas Escrituras. Fiquem com Deus, um forte abraço e até amanhã, onde daremos continuidade na leitura e exposição deste livro maravilhoso que é o livro de Jeremias. Fiquem com Deus.